Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos para a nossa aula, para o nosso encontro presencial, virtual, porém presencial. Sejam todos bem-vindos. Bom, eu acredito que no decorrer da aula, outros irão chegando e aí a gente vai dando continuidade, tá? Então, bom dia a todos, permitam com que eu me apresente. Eu me chamo Cícera, eu sou formada em Letras de Língua Portuguesa e também em Pedagogia. E hoje nós iremos ver alguns conteúdos específicos da língua portuguesa, né? Alguns conteúdos que são muito importantes e que é necessário que todos nós, né, tenhamos um pouco de conhecimento a respeito de cada um deles, já que todos nós somos falantes da língua portuguesa. Seja bem-vinda, você que entrou agora. Bom, falando um pouco sobre a comunicação, nós já vimos bastante isso no decorrer das atividades anteriores. E eu gostaria de perguntar se algum de vocês gostaria, né, de fazer alguma consideração a respeito, né, dessa temática, antes de nós adentrarmos cada um dos temas que nós iremos ver agora. Vocês podem ligar o microfone, podem sinalizar, se quiserem comentar alguma coisa. Fiquem à vontade. Um de cada vez. Ninguém? Ok. Então, no decorrer da aula, se alguns de vocês quiserem falar alguma coisa, quiserem perguntar alguma coisa, é só vocês perguntarem, ok? Então, vamos lá. Bom, o primeiro tema da nossa aula, né, da nossa unidade curricular de comunicação, é sobre comunicação. E aí, às vezes, algumas pessoas dizem, professora, mas por que eu tenho que estudar português? É algo tão cansativo, é algo tão difícil. E eu sempre digo o seguinte, da mesma forma que um carpinteiro precisa ter conhecimento, né, a respeito de assuntos da carpintaria, assim também somos nós, falantes da língua portuguesa. Como somos falantes de língua portuguesa, é importante que nós tenhamos conhecimento a respeito dessa língua, para que assim nós possamos fazer aquelas adequações que nós falamos latino comunicare, que significa partilhar, participar algo, tornar comum. Através da comunicação, os seres humanos e os animais partilham diferentes informações entre si, tornando o ato de comunicar uma atividade essencial para a vida em sociedade. Daqui nós podemos compreender que a comunicação, ela está presente em nós, ela faz parte de nós desde o início, né, da nossa vida. É por meio dela que nós nos comunicamos, é por meio dela que nós expressamos os nossos desejos, os nossos anseios, aquilo que nós queremos do outro também. Então, a comunicação, ela se faz presente desde o início da nossa vida, né? Quando nós somos bebês, nós usamos o choro para nos comunicarmos. É a primeira linguagem que nós fazemos uso, é o choro. E assim, sucessivamente, em todos os aspectos da nossa vida, a gente vai aprendendo a se comunicar melhor, aprendendo a fazer o uso dessa comunicação de acordo com as nossas necessidades. E assim nós conseguimos definir o que é comunicação. Bom, dentro da comunicação, nós temos alguns elementos que são essenciais. O que isso significa dizer?
Significa dizer que sem esses elementos, a comunicação ela não é estabelecida. Tá? E que elementos são esses? Quais são esses elementos? Nós vimos também no decorrer da nossa unidade curricular que são emissor, receptor, código, mensagem, canal e contexto. O emissor é aquele que emite uma mensagem, é aquele que fala, aquele que transmite uma ideia a alguém. Ele é responsável por passar essa mensagem. O receptor é aquele que recebe essa mensagem. Né? Então, necessariamente, para haver uma comunicação, é essencial que tenha emissor e receptor. Em outras palavras, nós poderíamos dizer que é o local de onde parte a mensagem para o destino onde chega essa mensagem. E dentro desse percurso de emissor até receptor, nós temos o código. O código que é a língua utilizada, né? O idioma que é utilizado. E a mensagem é aquilo que está sendo dito, é a informação que está sendo passada, é a informação que está sendo partilhada com o receptor. Nós temos o canal, né, que é por onde essa mensagem é vinculada, e nós temos também o contexto. Se uma pessoa tenta se comunicar conosco, né, de forma descontextualizada, desconexa, sem um contexto envolvendo aquela situação, dificilmente nós iremos conseguir compreender, consequentemente não haverá comunicação eficaz. E sendo assim, é importante nós destacarmos o quê? Que nesse processo de comunicação, essa comunicação ela precisa ser objetiva, ela precisa ser direta, ela precisa ser clara, para que haja de fato a compreensão. Tendo em vista que a comunicação ela só é efetiva quando há compreensão, né, entre as partes envolvidas naquela comunicação. Ou seja, se o receptor conseguiu compreender o que o emissor disse, aí nós podemos dizer que houve, de fato, uma comunicação, ok? E essa comunicação, ela se dá de duas formas, né? Ela pode ser verbal e ela pode ser não verbal. Como nós fazemos essa distinção entre elas? A comunicação verbal, um exemplo dela é a que eu estou utilizando com vocês nesse momento, né? Por meio da oralidade, por meio da fala. Então, a comunicação verbal, ela acontece por meio da fala e por meio da escrita. Né? Ao usar esse slide, ao passar esse slide para vocês, vocês conseguem ver o que está escrito nele, o que está contido nele. Isso significa que eu estou utilizando a linguagem verbal. Seja ela escrita, seja ela oral, eu estou utilizando a linguagem verbal para me comunicar com vocês. Já a comunicação não verbal, ela não faz uso, né, da linguagem oral e da linguagem falada, da linguagem escrita. Quando eu falo de linguagem não verbal, eu estou me referindo a imagens, a uma outra forma de se comunicar, a imagens, a desenhos. E aí nós podemos elencar uma série de exemplos, como a linguagem de trânsito, né, que se dá majoritariamente por meio de imagens, né, de símbolos. Então, nós temos essas duas possibilidades de comunicação, seja ela a linguagem verbal, seja ela a linguagem não verbal. Nesse meio caminho aí, nós temos também a linguagem que nós chamamos de mista. O que seria essa linguagem mista? A linguagem mista seria a junção da comunicação verbal, né, da linguagem verbal e da linguagem não verbal. Ou seja, ali, simultaneamente, eu posso fazer uso tanto da fala, quanto da escrita, quanto de imagens, de desenhos. E quando eu falo de linguagem não verbal, nós poderíamos também utilizar, por exemplo, exemplificar com a linguagem, a Libras, por exemplo.
né, que não utiliza a língua oralizada, mas é uma forma de comunicação não verbal. Até aqui tudo bem? Lembrem-se, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar algo, quiserem comentar a respeito de algo que esteja sendo falado, vocês podem ficar à vontade, tá? É só sinalizar e poder falar, certo? Tudo certo. Ok. Então, qualquer dúvida é só vocês comunicarem, tá? Passando para um segundo aspecto, né, a segunda temática da nossa, aliás, dando continuidade ainda à primeira temática, né, do nosso conteúdo da unidade curricular 3, nós temos aqui língua, fala e linguagem. Junto ao que já foi dito anteriormente, esses são elementos fundamentais. Por quê? Porque nós precisamos da língua, nós precisamos da fala e nós precisamos da linguagem para nos comunicarmos. A língua é o conjunto de termos com significados e regras que permitem a comunicação. Ou seja, cada nacionalidade, cada país possui a sua própria língua, possui o seu próprio idioma. E junto com essa língua, há toda uma estrutura que circunda, né, esse mecanismo. Há toda uma estrutura que rege esse mecanismo, né? No nosso caso, nós temos a língua portuguesa. E aí nós temos toda uma estrutura que dá corpo, que rege toda a língua portuguesa. E uma delas é o que nós estamos vendo agora, que são esses conteúdos bem específicos da língua portuguesa. Então, nós poderíamos dizer que a língua, né, seria o código utilizado, seria o código utilizado para nos comunicarmos de acordo com as nacionalidades. Aqui no Brasil, a língua portuguesa, nos Estados Unidos, a língua inglesa, na França, a língua francesa, e assim sucessivamente. Já a fala, né, é a forma como cada pessoa usa a língua. Poderemos dizer que a fala é o produto da língua, só que é um produto individualizado, porque cada falante, né, de um idioma, de uma língua, ele faz uso particular daquele produto social. A língua seria o produto social e a fala o produto individual, que é a forma com que eu falo. E aqui nós podemos abrir um parêntese e dizer que é exatamente por conta disso, por conta dessa peculiaridade da fala de cada falante, que há uma grande variedade, né, de falas. Por exemplo, aqui no Brasil, apesar de o idioma ser a língua portuguesa, a região sul tem uma forma específica de fazer uso da língua portuguesa, que é diferente da região norte, que é diferente da região nordeste, que é diferente do sudeste, e assim sucessivamente. E é exatamente essa mistura que dá aquele caráter heterogêneo à língua. Então, a língua é o produto social e a fala é o produto individual originado a partir da língua. A linguagem é a expressão da nossa comunicação. É a forma com que nós utilizamos para nos comunicar, como já foi falado anteriormente. Quando nós fazemos uso da comunicação, nós estamos, né, usando essa comunicação com uma finalidade, né? Ao estar aqui ministrando essa aula, a minha finalidade é que vocês compreendam aquilo que eu estou falando, certo? Assim também, em todas as esferas da língua portuguesa, em todas as esferas da comunicação, a linguagem ela possui uma função. E essas funções nós chamamos de funções da linguagem, que são utilizadas de acordo com a intencionalidade daquela comunicação. E aí, quando eu falo de funções da linguagem, eu tenho 6 tipos de funções da linguagem.
A começar pela função referencial ou denotativa. A função referencial ou denotativa, ela pode ser muito bem exemplificada por a linguagem jornalística, por exemplo, a linguagem que nós encontramos, né, nos livros, nos dicionários. Por quê? Porque ali eu tenho termos que são utilizados, né, com o sentido de informar. Então, quando eu falo de função referencial ou denotativa, eu estou falando de uma linguagem, de uma função da linguagem que tem o objetivo de passar uma informação, que tem o objetivo de transmitir uma informação. E por ser denotativa, essa informação ela precisa ser verídica, ela precisa ser uma linguagem muito bem acertada, precisa ser muito bem direcionada, tá? Então, a função referencial, que é uma das funções da linguagem, ela diz respeito ao caráter informativo, a essa função de falar as coisas como elas realmente são na língua portuguesa, principalmente no sentido de informar e de comunicar, tá? Já a função emotiva ou expressiva, e logo eu já posso estabelecer um paralelo entre as duas, porque diferente da função referencial, que é objetiva, precisa ser clara, precisa ser muito acertada, a função emotiva, ela se diferencia por quê? Porque como o próprio nome faz menção, né, a função emotiva tem a função de comunicar as nossas emoções, tem a função de comunicar aquilo que são os nossos sentimentos, as nossas percepções de mundo, as nossas particularidades, as nossas peculiaridades. Então, a função emotiva e a função referencial, há um paralelo que se estabelece imediatamente entre as duas. Porque se na função referencial eu tenho o objetivo e a finalidade de transmitir uma informação e, portanto, é necessário que eu me distancie de qualquer possibilidade de sentimentos, a função emotiva vem justamente para fazer o contrário, para transmitir, né, todo esse sentimentalismo que há em nós. E aí nós podemos utilizar, né, como exemplo, as músicas, né, poemas, e uma outra infinidade de exemplos de função emotiva. Já a função conativa ou apelativa, ela diz respeito a uma linguagem que não tem, né, essa função de informar necessariamente algo. A função conativa, pelo contrário, ela tem um caráter apelativo, ela tem um objetivo de te convencer a algo. Um exemplo disso, os comerciais de televisão, as propagandas de televisão, de revistas, né, de venda, por exemplo. Quando você vai vender um produto, quando você vai vender uma imagem, qualquer coisa que seja, você faz uso dessa função da linguagem, mesmo que você nunca tenha ouvido falar a respeito de função da linguagem. Porque ela está intrínseca, né, no ato de tentar convencer o outro, no ato de tentar fazer com que o outro faça aquilo que eu gosto que ele faça, que eu quero que ele faça. Então, a função conativa ou apelativa, né, destacando esse apelativa que vem de apelo, de apelar, né, na tentativa de convencer alguém a fazer aquilo que eu quero. Compre este carro, compre este batom, compre este perfume. E assim nós podemos também utilizar como exemplo toda aqueles comerciais, aquelas imagens que nós vemos ao passar pelas ruas, né, anúncios publicitários e assim sucessivamente. Já a função metalinguística é uma linguagem um pouquinho diferenciada pelo fato de que é uma linguagem usando a linguagem para falar sobre si mesmo. Né? Por exemplo, você escreveu um poema, né, ensinando como se faz um poema. Né? Você faz uma música ensinando como se compõe uma música. Você faz um texto falando sobre a linguagem. Então, aí nós estamos usando a função,
né, metalinguagem, porque é a linguagem falando da própria linguagem. É a linguagem com a finalidade de falar sobre si mesmo. Já a função fática, ela é muito direta, no sentido de que o único objetivo dela é saber se houve, de fato, uma comunicação efetiva, uma comunicação acertada, assertiva. Quando eu inicio a aula perguntando, vocês estão me ouvindo? O som está sendo emitido com clareza? Vocês conseguem me ouvir? Vocês conseguem me compreender? Quando você passa na rua e diz, olá, tudo bem? Isso é uma função fática. Porque você não está com o objetivo de, por exemplo, quando você passa na rua, olá, tudo bem? Você não tem o objetivo de saber como aquela pessoa realmente está. Você quer apenas estabelecer uma comunicação rápida com aquela pessoa. E nós fazemos isso constantemente, né? Nós fazemos uso da função fática constantemente no nosso dia a dia. Quando nós mandamos uma mensagem de texto para alguém, quando nós mandamos um áudio pelo WhatsApp, e várias outras situações que nós vamos fazendo uso, né, de todas as funções da linguagem, mas nesse caso especificamente da linguagem fática. E por último, a função poética, né, que dialoga de certa forma muito bem com a função emotiva, porque a função poética, a estrutura dela já fala por si só, né? São poemas, são textos, né, com a finalidade, com a funcionalidade de transmitir emoções, aquela estrutura que nós conhecemos de poema, estrofe, versos, rimas, métricas. Então, essas 6 funções da linguagem que nós fazemos uso de acordo com a nossa intencionalidade comunicativa. E como eu falei anteriormente, por mais que nós nunca tenhamos ouvido falar, quem quer que nunca tenha ouvido falar sobre funções da linguagem, está utilizando todas elas constantemente no seu dia a dia. Por mais que seja de uma forma inconsciente, mas está fazendo essa utilização, certo? Lembrando que qualquer dúvida vocês podem estar perguntando, pode estar esclarecendo, ok? Vamos agora para o próximo tópico. Na segunda temática, e aqui eu quero destacar a tipologia textual, que inclusive foi algo que alguns de vocês confundiram, né, com modalidade de texto. Bom, a tipologia textual, embora que eu tenha elencado apenas 3 delas, e no material de vocês elenque apenas 3 delas, nós temos 5 tipos de textos que são mais utilizados, né? E quando se fala de tipologia textual, são esses 5 aqui. Só que, né, a tipologia textual ela não se resume apenas em 5 tipos de texto, ela se resume em 9. No entanto, as 5 são as mais utilizadas e no material de vocês aqui está sendo destacada apenas essas 3. Então, vamos lá para esmiuçar de cada uma delas. Bom, quando nós falamos de tipologia textual, primeiro nós temos em mente, né, o que é um texto literário, né, e um texto não literário. O texto literário, né, é aquele que faz uso muito frequente da função da linguagem como a emotiva e a poética, por ter esse caráter mais sentimental, por ter essa funcionalidade de expressar mais a questão dos sentimentos. Já os não literários, eles fogem a isso, tá? Eles se distanciam de qualquer possibilidade de sentimentalismo. E a partir daí nós podemos fazer essa estrutura, né, de tipos de texto. Bom, o tipo de texto, nós temos o dissertativo, o argumentativo, nós temos o descritivo, nós temos o narrativo e temos o injuntivo. A começar pelo dissertativo, é aquele tipo de texto que eu pedi para vocês na disciplina de ambientação. E o dissertativo, você vai dissertar sobre algo, você vai falar sobre algo.
Ele pode ser tanto expositivo, porque você pode apenas expor uma ideia, você pode apenas expor fatos, né, se distanciando de qualquer juízo de valor, e aí nós chamamos de texto dissertativo expositivo, mas nós temos também o dissertativo argumentativo, que aqui eu destaco para dizer que é um dos tipos de textos mais cobrados nas provas de vestibulares, nas provas de concursos públicos, que são os dissertativo argumentativo. Por quê? Porque além de você falar a respeito de um determinado assunto, de uma problemática, você precisa, né, se posicionar. Claro que se distanciando, fazendo uso de uma linguagem na terceira pessoa, mas mesmo assim você precisa, né, traçar um caminho no qual você vai falar sobre determinado assunto e você vai expressar um ponto de vista, ou favorável ou desfavorável a respeito daquilo que você está falando, mas que precisa ser falado e precisa ser argumentado. E aí, no texto dissertativo argumentativo, por exemplo, você vai tentar convencer o autor daquilo que você está falando, né? Utilizando de dados científicos, de citações, né? De estatísticas, de conteúdos históricos, né? Para tentar embasar aquele texto, aquela ideia que você está tratando naquele texto. Já o texto descritivo, né, a tipologia textual descritiva, como o próprio nome diz, ela vai descrever algo. E aí nós temos dois tipos de descrição. Nós temos a descrição que pode ser objetiva e nós temos a descrição que pode ser subjetiva. Exemplificando cada uma delas, nós poderíamos dizer o seguinte: na descrição objetivo, você vai apenas descrever. Você pode descrever o ambiente que você está sem qualquer tipo de juízo de valor. Eu estou numa sala ampla, né, retangular, paredes verdes, né, com mesas, computadores. Eu estou apenas, né, descrevendo o ambiente onde eu estou. E aí você descreve o ambiente onde você está, uma situação, um objeto, uma pessoa, o que quer que seja. Mas quando eu utilizo de uma descrição subjetiva, aí eu imprimo nessa descrição aquilo que eu penso. Se eu anteriormente fiz a descrição prévia de um ambiente onde eu estou. Mas se eu dissesse eu estou numa sala muito bonita, numa sala num formato retangular, paredes verdes, eu estaria imprimindo o meu juízo de valor porque eu estou achando a sala bonita, né? E é subjetiva, por quê? Porque eu posso achar bonita, mas vocês podem não achar. E aí é uma questão subjetiva, né? Particular, pessoal de cada um. Já no texto narrativo, nós estamos falando de um tipo de texto que possui uma estrutura, né, muito peculiar. Quando você pega um texto narrativo, não precisa de muitas coisas para que você compreenda que ele se trata de um texto narrativo. Por quê? Porque há alguns critérios que são específicos. Um texto narrativo que vai trazer um espaço cênico, que vai trazer personagens, que vai trazer um tempo, que pode ser um tempo já passado, um tempo presente, né? O tempo físico, o tempo cronológico, aquele tempo do relógio, ou também um tempo que é psicológico, né? Que acontece só na mente daquele personagem. E aí você vai dando corpo ao texto narrativo. Por exemplo, uma novela. Na novela há o texto narrativo, porque está sendo contada uma história, né? Você está narrando, você está contando um enredo, né? Você tem toda uma história, você tem personagens, e assim também, né, nas peças teatrais, que você tem os personagens, você tem o cenário, você tem o espaço físico, e assim sucessivamente. Então, quando nós falamos de tipologia textual, nós devemos ter em mente essa estrutura física, né, que delimita os tipos de textos que nós podemos encontrar.
E aí, se nós fôssemos entrar em um outro aspecto, né, de gêneros textuais, por exemplo, e aí nós iríamos perceber que todos os textos que nós nos deparamos, né, durante a nossa vida, seja uma receita de bolo, seja uma receita de remédio, seja um manual de instrução, seja um conto, uma fábula, todos esses gêneros textuais, eles vão se encaixando num tipo textual. Porque o tipo textual, ele diz respeito à forma, ao conteúdo, à estrutura fixa, ou seja, aquela estrutura que é permanente, que não muda. E aí nós temos, né, dentro dessas tipologias textuais, dissertativa, argumentativa, descritiva, narrativa, expositiva, e nós temos também um tipo de texto que é chamado de injuntivo, que é aquele texto que nós utilizamos para ensinar algo. Por exemplo, um manual ensinando como operar uma máquina. É um texto injuntivo, porque ele está te ensinando como mexer numa máquina. Um manual ensinando como utilizar uma televisão. É um tipo de texto injuntivo, porque ele está te ensinando como mexer numa televisão. E assim sucessivamente. Repito, embora no conteúdo de vocês esteja apresentado apenas essas três, né, destacada apenas essas três, mas nós temos 5 tipos de textos que são muito comuns na língua portuguesa, ok? Só lembrando, pessoal, que depois de amanhã, né, hoje são 27, depois de amanhã, dia 29, abrem as avaliações de vocês, tá? Então, eu escolhi essas temáticas com base no conteúdo de vocês, é claro, porque são esses os conteúdos que provavelmente cairão nas avaliações de vocês, tá? Então, qualquer dúvida vocês podem perguntar. Bom, a unidade curricular de vocês é dividida em 6 temas, e agora nós iremos abordar o tema 3, né, que fala a respeito da interpretação textual. Quando nós falamos de interpretação textual, é muito importante, gente, pelo fato de que nós necessitamos constantemente para que nós possamos entender aquilo que nós precisamos fazer. Quando eu solicitei que vocês fizessem, que vocês redigissem um texto, foi necessário que vocês conseguissem fazer a interpretação daquilo que eu estava pedindo para que vocês pudessem fazer aquilo que eu estava pedindo, né? Então, a interpretação de texto, ela vai muito além, né? Muito além daquilo que nós conseguimos imaginar, né? Daquilo que nós conseguimos observar ali num texto. A interpretação textual vai muito além de apenas decodificar a escrita, ler. Ler por si só não é o suficiente. É necessário que se compreenda o que foi dito, que se saiba elencar os aspectos centrais de um texto e seus aspectos secundários. É muito comum as pessoas fazerem uma confusão entre interpretação textual e compreensão textual. Então, vamos por partes. A compreensão textual, ela possui um conceito mais restrito. Por quê? Porque ela possui um conceito bem mais fechado. Quando você faz um texto, quando você consegue ler um texto com a base apenas da compreensão textual, você não pode, né, fazer nenhuma inferência a respeito daquilo que está no texto. Você só pode afirmar aquilo que está sendo exposto, né? Quando se fala de compreensão textual, não dá margem para que você faça, né, algumas inferências, que você faça suposições, que você faça interpretações que não estejam contidas ali no texto. Já a interpretação textual, ela vai muito além daquilo que está no texto. É claro que tanto interpretação quanto compreensão, elas dialogam entre si. Elas dialogam entre si. Só que elas são diferentes.
Porque a compreensão é apenas aquilo que está no texto. Ponto. O autor disse isso, né? O escritor falou isso. Ok. Já na interpretação, com base naquilo que o texto está me dizendo, eu posso fazer inferências, eu posso supor, né, que o autor esteja querendo dizer uma outra coisa, eu posso, né, ir um pouquinho além do texto. É claro que eu não posso extrapolar o sentido daquele texto, mas eu tenho a liberdade, né, de tirar as minhas próprias conclusões, que estão de acordo com o texto, mas que não estão contidas ali necessariamente. E aí, quando nós falamos de interpretação textual, tem alguns requisitos que a gente precisa observar para que nós possamos efetivamente conseguir fazer uma interpretação de texto eficaz. Como, por exemplo, conseguir identificar uma ideia central, né, a ideia mais importante, e a partir daí conseguir fazer a distinção de ideias secundárias. A ideia central é aquilo que dá corpo ao texto. Quando eu falo de um aspecto central, significa que todas as outras ideias que sucederão, elas giram em torno dessa ideia central. Já as ideias secundárias são aquelas, né, que são importantes, claro, porém elas ficam em volta de uma ideia central, que é a ideia mais importante do texto. E aí, de uma forma muito prática, né, para a gente conseguir fazer essa distinção entre interpretação e compreensão, eu trouxe um pequeno exercício para vocês. Que exercício é esse? Voltando, prestem bastante atenção nisso, né? A ideia de compreensão textual é apenas aquilo que está no texto. E a interpretação textual é aquilo que eu consigo concluir a partir do texto. Então, agora eu quero que vocês liguem os microfones de vocês, tá? E eu vou dar um exemplo. Deixa eu ver aqui. Quando eu digo assim, Maria Helena anda cabisbaixa. Maria Helena anda cabisbaixa. Quando eu utilizo esse exemplo, Maria Helena anda cabisbaixa, o que eu estou dizendo com isso? Essa é para vocês responderem, tá? Oi, bom dia. Olá, bom dia. Que ela anda triste? Exatamente. Será? Isso. Esse anda Eu triste. concordo. Esse anda triste é uma ideia de compreensão textual ou uma ideia de interpretação textual? Eu acho que Como é? Repita, por favor. Quando eu digo Maria Helena anda cabisbaixa, essa frase, essa oração, ela me dá a ideia de compreensão textual ou interpretação textual? Interpretação textual. Eu acho que é compreensão textual. Eu também acho que é compreensão textual. Quem mais? Também acho que é compreensão. Também, professora, Porque- compreensão textual também, tá? Tá, compreensão textual. Mas por que é compreensão textual? Eu acho que é porque não dá para mudar essa ideia de como ela está se sentindo. Não dá para tirar outras conclusões. Ela está desse jeito, desta forma. Então não dá pra gente mudar isso. É a Um Lana outro que tá tipo de falando. interpretação. Isso, Lana Paraense. Você tocou num ponto muito importante, Lana. Vocês falaram que o exemplo Maria Helena anda cabisbaixa dá uma ideia de compreensão. Correto. Por quê? Porque quando você pega, né,
o termo cabisbaixa, o que significa cabisbaixa? Literalmente falando. Está desanimada. Anda triste. Vocês estão misturando os conceitos. Vamos lá. Quando eu pego Maria Helena anda cabisbaixa, utilizando a palavra cabisbaixa, literalmente, ao pé da letra, cabisbaixa significa apenas que ela está de cabeça baixa, certo? Então, quando vocês dizem que é uma ideia de compreensão textual, está correto. Por quê? Porque o texto dá apenas a possibilidade de você compreender que Maria Helena está de cabeça baixa, ok? Agora, quando nós vamos para o outro aspecto, para o aspecto da interpretação textual, aí dá a ideia de quê? De sentimento? De sentimentos? De sentimentos. Mas que sentimentos são esses? Vocês falaram anteriormente. De tristeza, de desânimo. Isso. Exatamente, de tristeza, de desânimo, de abatimento. Então, percebam, olha como é importante essa distinção entre compreensão textual e interpretação textual. E aí a gente resume tudo que eu falei. Por quê? Porque a ideia de compreensão, ela me dá apenas a possibilidade de dizer o que o texto está me dizendo, né? Quando eu digo Maria Helena anda cabisbaixa, numa ideia de compreensão, eu não posso afirmar absolutamente nada que seja além de que Maria Helena está de cabeça baixa, porque é uma ideia de compreensão. Agora, quando eu peço para vocês fazerem a interpretação textual, aí vocês vão além do texto. Vocês conseguem ir além daquilo que está implícito ali, né, naquela oração. Por quê? Porque vocês conseguem concluir a partir, né, da compreensão, vocês conseguem concluir que ela está triste, que ela está desanimada. Então, quando eu consigo tirar uma conclusão do texto, a partir do texto, mas que não está no texto, eu estou fazendo uma interpretação textual. Não esqueçam mais isso. Em provas, por exemplo, às vezes os alunos erram por confundir o conceito de compreensão e o conceito de interpretação. Se eu apenas perguntasse para vocês, Maria Helena anda cabisbaixo, o que isso significa? De início vocês falaram, né? Ela está triste, ela está desanimada. Correto. Corretíssimo. Só que, se eu fizer uma leitura de compreensão a respeito dessa oração e vocês me dissessem que ela estava triste, desanimada, estaria errado. Porque a ideia de compreensão se dá apenas naquilo que o texto diz. E quando eu afirmo que Maria Helena, estou dizendo que ela está de cabeça baixa. Fiz a compreensão do texto. Agora, quando eu digo Maria Helena está triste, está desanimada, aí eu faço uma ideia de interpretação textual. Certo? Perfeito. Alguma dúvida Entendi. quanto a isso? Ok, professora. Então, ok, né? Então, vamos avante. Vocês podem perguntar. Agora, só que eu gostaria de pedir que vocês novamente desligassem os microfones, só para não ter nenhuma interferência. Só para não ter um galo cantando. Eu não ia falar isso, Daniela, mas já que você falou, então é melhor sem o galo cantando. Lindinho. Então é isso, queridos. Dando continuidade, tá? E se vocês quiserem, sentirem a necessidade de expor algo, perguntar, é só ligar o microfone, ok? Então, na temática 4, nós temos a produção textual. Quais os elementos que compõem a estrutura de uma produção textual?
E aí nós falamos novamente de estrutura, de corpo físico, né, que é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Todo texto que você elabora, qualquer texto que você faça, ele precisa ter essa estrutura: introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Sem uma dessas partes, o texto ele vai ficar incoerente, ele vai ficar incompleto e o entendimento, tanto de compreensão quanto de interpretação, fica completamente comprometido. Então, vamos por partes. Aqui nós temos a introdução. Aí a gente volta lá para a disciplina, né, de ambientação, que eu solicitei um texto para vocês. E aí, quando você fala de introdução, é a primeira parte do texto. É ali onde você vai apresentar o tema que está sendo solicitado. Eu pedi para vocês falarem sobre a produção do açaí no Pará. E já no primeiro parágrafo, vocês começaram, né, dar fazer essa apresentação, né, do tema. O açaí é isso, isso e isso, a produção é isso, isso, aquilo. Então, vocês começam a apresentar esse tema. E é na introdução que precisamos ter um cuidado muito especial pelo fato de que é na introdução que você já dá de certa forma, uma resposta, né? Você já encaminha aquele leitor para aquilo que você quer, né, discutir no restante do seu texto. Você apresenta o seu texto ali na introdução. No desenvolvimento, e aqui eu parabenizo muitos de vocês que fizeram isso de uma forma com muita maestria, o fato de que vocês, no desenvolvimento, vocês começaram, né, a discorrer com mais profundidade a respeito da temática. Ali, alguns de vocês utilizaram algumas citações, e isso, com certeza, né, dá um caráter muito mais consistente para o texto de vocês, porque ali você embasa aquilo que você apresentou na sua introdução, né? Ali no desenvolvimento, você tem a possibilidade, né, de fazer citações, né, de vocês utilizarem, né, dados científicos, estatísticas. E aí você começa, né, a solidificar o corpo do seu texto. É aí que nós temos o desenvolvimento. Né? Já que na introdução você apresenta a temática que você vai trabalhar, no desenvolvimento você começa a falar sobre os aspectos, né, que você apresentou anteriormente. Já na conclusão, você precisa apresentar uma situação, um problema. Você precisa apresentar, já que você trabalha sempre uma problemática na introdução, na conclusão você faz um apanhado geral daquilo que você trabalhou no seu texto e a partir na conclusão você apresenta uma solução. Por exemplo, no caso da produção do açaí, vocês falaram, e no final, o que pode ser feito para que seja solucionado problemas inerentes à produção do açaí? De que forma você pode produzir um açaí de uma maneira mais sustentável, de uma maneira mais responsável? É na conclusão que você apresenta soluções para o problema que você tratou, ok? Então, todo texto que vocês fizerem, que vocês virão a fazer, se atentem a esses aspectos: introdução, desenvolvimento e conclusão, certo? E por último, nós temos a temática 5, né, que dizem respeito aos aspectos gramaticais da língua portuguesa. Os aspectos gramaticais dizem respeito às normas que regem a língua portuguesa e que, por sua vez, englobam elementos morfológicos, sintáticos e semânticos, sendo necessários para uma escrita adequada de acordo com a necessidade. Essa temática 5 seria impossível eu trazer aqui em slides para vocês, porque vocês devem ter olhado no material, que essa temática ela comporta a maior quantidade, né, dos conteúdos da disciplina de vocês.
Por quê? Porque aqui nós estamos falando da parte mais prática da língua portuguesa, que são as regras que regem, né, toda a estrutura da língua portuguesa. Assim como em todos os países, em todas as cidades, em todos os estados, há uma legislação que regulamenta, né, o funcionamento daquele município, daquele estado, daquele país. Assim também, em todas as línguas, há normas que regem, né, que ditam como essa língua deve ser utilizada, né, aspectos físicos. E aí, quando eu falo de aspectos gramaticais, eu estou falando de classes de palavras, né, sujeito, substantivos, advérbios, pronomes, numerais, verbos e todas aquelas 10 classificações, né, que nós utilizamos para classificar as palavras na língua portuguesa, para dizer isso aqui é um verbo, isso aqui é um adjetivo, isso aqui é um substantivo. E aí nós temos os aspectos sintáticos, né, que é a função que cada um desses elementos exercem dentro, né, da estrutura da língua portuguesa. E por último, nós temos os aspectos semânticos, que dão a ideia de sentido, de significado, aquilo que está sendo dito. Então, seria inviável eu apresentar a vocês todos esses aspectos pelo fato de que é o tema maior da unidade e é o tema onde fala a respeito de todas as técnicas, aquelas regrinhas da língua portuguesa, aqui eu posso acentuar, aqui eu não posso acentuar, aqui eu posso fazer isso, aqui eu não posso fazer aquilo, e assim sucessivamente. Bom, chegando ao término da nossa aula, né, o que é que nós podemos dizer? Podemos dizer que esses aspectos que foram apresentados são aspectos que compõem a estrutura da nossa língua portuguesa. E como eu falei lá no início, né, às vezes, professora, mas língua portuguesa é tão chato, eu não suporto a língua portuguesa, eu não consigo entender isso, aquilo, outro. São aspectos da língua portuguesa. E eu sempre questiono, mas como você odeia algo que você utiliza constantemente, né? Então, são aspectos que são importantes, que são necessários que nós tenhamos noções a respeito deles, para que nós possamos fazer um uso da língua, né, com mais exatidão, com mais assertividade, sabendo utilizar uma linguagem mais adequada ao ambiente onde eu vou, onde eu irei, e assim sucessivamente. Então, aqui eu tenho algumas referências que eu utilizei para a elaboração desse slide, né, para a elaboração dessa aula. E agora eu quero, né, dar alguns minutinhos para que vocês possam tirar alguma dúvida, caso vocês queiram perguntar alguma coisa. Tá? Qualquer coisa, falar alguma coisa a respeito da aula, tirar alguma dúvida. Esse é o momento. Professora? Falem agora, o cálice para sempre. É a hora. Professora? Diga, Júnior. Sim, é só para já responder naquela primeira pergunta que a senhora iniciou a aula, né? Uhum. A senhora falou que tem gente que não gosta, tal situação assim. Na minha opinião, para mim, eu acho que a parte mais importante é essa parte da comunicação. Devido a gente que vai ser o emissor da mensagem, né, principalmente nossos amigos agricultores, vai ter que se expressar bem, entendeu? Para poder eles também entender, porque não adianta de nada a gente saber de tudo, mas na hora de uma comunicação com eles, a gente não saber expressar e eles não entenderem nada. Então, também fica uma coisa pela outra. Então, eu acho de total importância essa parte da comunicação. Com certeza. E isso foi algo muito, muito discutido, né, ao longo do fórum, ao longo da atividade de vídeo que eu passei no início para vocês, a respeito da importância dessa comunicação. Vocês, como futuros técnicos da fruticultura, vocês precisam, se ainda não sabem, mas vocês vão precisar aprender a fazer a adequação da linguagem de vocês. Nós falamos muito a respeito do conhecimento empírico. Nós temos um público, né, que trabalha com a área da fruticultura, mas com embasamento empírico. Eles possuem apenas o conhecimento técnico.
apenas o conhecimento empírico, conhecimento prático, na verdade. E vocês, como futuros técnicos, né, que vão ter um conhecimento técnico a respeito disso, é importante também que vocês aprendam a fazer o uso adequado da língua. Né, utilizando termos, né, que vai facilitar a compreensão daquele produtor, utilizando termos que vai fazer com que ele realmente compreenda aquilo que você está dizendo. Porque se você chegar no produtor, falar e ele não entender o que você falou, ali não houve comunicação. E se não há comunicação, há um grande risco, né, que compromete toda a cadeia de produção. Desde o plantio, o manejo, né, a colheita, a exportação, seja ela interna ou externa. E tudo isso pode comprometer se não houver uma comunicação assertiva, uma comunicação clara, objetiva, direta. E isso que você falou, Júnior, é muito importante, porque se você tiver todos os conhecimentos técnicos e ainda assim você não conseguir fazer esse processo de adequação à sua linguagem, né, vai ficar comprometido, o objetivo não será alcançado. Eu sempre costumo dizer que a língua, né, a linguagem, ela é como uma roupa. Por exemplo, você não vai à praia de terno e gravata. Você não vai à praia com um vestido de festa. Né? Da mesma forma, você não vai a um local público, uma repartição privada, por exemplo, a igreja ou qualquer outro ambiente, com roupas que você utilizaria na praia, por exemplo. Então, da mesma forma que nós sabemos adequar a nossa vestimenta de acordo com o ambiente em que nós iremos, assim também é a linguagem. A linguagem também requer essa adequação. Isso que você falou é muito importante. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Nosso horário já está quase. Não? Então, olha só. Como eu falei, dia 29 já abre as avaliações de vocês. Cuidado para vocês não perderem prazo, tá? Vai abrir tanto a teórica quanto a prática, então cuidado com o prazo. E também eu gostaria de fazer uma observação a respeito do fórum, né, de comunicação. Hoje é o último dia, então, como afere frequência, é importante que aqueles que ainda não participaram do fórum, e se estiverem aqui presentes, vão lá e participem, tá? E mais uma coisa, eu gostaria de parabenizá-los, eu já fiz isso, né, pela ferramenta de mensagem, né, particularmente a cada um de vocês, mas eu gostaria de parabenizá-los pelos textos que vocês me enviaram, textos muito bem elaborados, muito bem escritos, muito bem embasados, respeitando a estrutura normativa da língua portuguesa, e isso é essencial. Nós estamos no módulo básico, né? E são 2 anos e meio de curso. E vocês terão disciplinas específicas e que precisa desse embasamento, né? Precisa desse conhecimento básico, que serve como base para as disciplinas que ainda virão. E outra coisa, continuem estudando, se esforcem para melhorar ainda mais. Os textos de vocês são textos bem estruturados, mas é importante que vocês se esforcem para melhorar cada vez mais e não percam, tá, esse ritmo. É muito importante que vocês mantenham esse ritmo. Se vocês continuarem nesse ritmo, com certeza os resultados que vocês obterão lá na frente serão os melhores possíveis, tá bom? Então, nós estamos chegando ao término da nossa aula. Espero que tenha ficado claro, né, os aspectos que foram abordados. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, vocês podem estar direcionando, né, lá na ferramenta mensagem, que eu possa estar esclarecendo, ok? Então, é isso. Estamos finalizando a nossa aula. Gente, só mais uma coisa. As chamadas de vocês. Eu vou chamar e vocês vão falando se está presente ou não, ok? Aldair.
Alexandre Cordeiro, Antônia Vanderlene, Presente. Antônio Jucimar, Antônio Márcio, Antônio Rafael, Presente. Arthur Matias, Brandon, Bruna de Oliveira, Daniela, Presente. Elane, Delane, é? Elane, O Delane. Elane Moura, Glenda de Fátima, John William, José Luciel, Carolina Alves, Quando responde as horas que for. Lana Rosa, Lana Lisa, Presente, Presente, Ana Rosa. professora. qual? As duas. Aí, tá. Deixa eu anotar aqui, Rosa, Lisa, todo mundo. prontinho. Professora, Oi, quando eu falei as horas que for. não estou conseguindo ouvir, Arthur. Já quando eu falei presente, elas que for. Anotei sim. Anotei. Leandro, Lucielen, Presente. Lucivan, Maciel, Maria Nelma, Presente. Miracele, Nívia do Socorro, Raimundo, Presente. Raíssa Lorena, Samara Marques, Samuel, Tayane Silva e Valdemar Rodrigues. Presente, professora. Valdemar presente? Tá, sou o Júnior aqui. Tá. Ficou alguém que está presente, eu não chamei, pessoal? Acho que eu Você chamei. ouviu o meu, professora Nelma? Ouvi sim, Ah, tá bom. tem aqui Obrigada. presença, tá? Tá bom, obrigada. De nada. Então é isso, meus queridos. Finalizando a nossa aula, tá? Então não percam os dias de prova, tá? Observem bastante. É sexta-feira que abre. Vai até quando, Daisy? A período de avaliação até dia 1º, né? Se não me engano. Tá? Então as provas irão abrir dia 29 e irão até dia 1º. Ok? Então, bom dia a todos e até mais. Tchau. Tchau. Tchau, professora. Tchau. Bom dia a todos. Bom dia, até a próxima. Até a próxima. Bom dia e muito obrigada pelas informações, Sabrina. É a Cícera. Eu ia falar isso, gente. Não é a Sabrina, é a Cícera. Ah. De nada, querida. Bom dia para você.